Então, vou falar um pouquinho aqui do Lean Product e do Lean Marketing, né, e da conexão, uma relação entre o efeito beija-flor no desenvolvimento de produto, da aplicação do Lean Product e do Lean Marketing, e onde o efeito beija-flor aplica no meio disso tudo. Primeiramente, o que é o efeito beija-flor? Bom, no livro Como Chegamos Até Aqui, do Steven Johnson, ele traz a seguinte citação para a gente, que inovações geralmente surgem como uma tentativa de resolver um problema específico, mas uma vez que entram em circulação, provocam mudanças bem difíceis de se prever. Esse é um padrão de mudanças que sempre aparece na história evolutiva e também apareceu no processo de evolução do beija-flor. Basicamente, é a explicação do processo de mapeamentos de situações que acarretaram na criação de novas inovações. E o impacto que essas inovações tiveram na humanidade. E no processo evolutivo do beija-flor, isso é explicado a partir do seguinte. Por exemplo, pense no processo da polinização. Em algum momento, durante o Cretáceo, né, as flores evoluíram para desenvolveram novos sistemas de dispersão de cheiros e criação de novas cores para atrair os insetos para essa flor, né, para que se espalhasse o pólen, para que os insetos levassem esse pólen para outra flor e assim fertilizar essa outra flor. Esse é o sistema de reprodução, basicamente, das plantas, né? E, simultaneamente, os insetos também evoluíram, desenvolvendo novos sistemas sensoriais para identificar melhor essas cores e esses cheiros. Então, esse foi um processo coevolutivo, né? Essa simbiose mutualística entre o inseto e planta. E niki que apareceu o beija-flor no meio dessa história toda. O Niki que é foda, né? Desculpa aí, Kleber, que tá traduzindo. Vou melhorar um pouquinho, esse é um pouco difícil de traduzir. Mas, de repente, apareceu o beija-flor nessa história toda. O que ele tem em relação a partir disso tudo? Bom, o pólen serve de alimento para os insetos e qualquer ser vivo, porque contém glicose gera energia. E o beija-flor, vendo que os insetos estavam utilizando aquilo como alimento, desenvolveu uma nova mecânica de voo para que ele conseguisse pairar perto das plantas. Essa nova mecânica envolveu o desenho de uma nova asa, o desenho da movimentação dessa asa, todo o sistema circulatório para que ele precisasse, nessa nova mecânica de voo, ele precisasse bater as asas mais rápido, e precisaria de mais bombeamento de sangue, então o beija-flor evoluiu para que ele pudesse extrair esse pólen das flores. E isso é muito difícil de se mapear. Por exemplo, olha o que o sistema reprodutivo das plantas interferiu no desenho de voo de um pássaro. E o pássaro, os vertebrados em si são praticamente impossíveis de pairar, né, perto de alguma coisa, diferente dos insetos que já têm seu corpo desenvolvido para isso. Então esse é o efeito beija-flor. São inovações que são geradas a partir de situações. Essas inovações são bem difíceis de se prever, mas são possíveis de serem mapeadas. E essa é a grande diferença entre o efeito beija-flor e o efeito borboleta, porque os dois são regidos pela teoria do caos, mas no efeito borboleta, por exemplo, o bater, que diz que o bater de asas de uma borboleta no continente pode provocar uma tempestade no Atlântico. Mas é muito difícil de você mapear, de você prever toda a movimentação das moléculas ao redor da asa da borboleta, o que interferiu em outras coisas para que resultasse na tempestade. E no efeito beija-flor, não, no efeito beija-flor tudo isso é mapeado. E isso é muito rico quando a gente leva essa análise para produtos tecnológicos, para aplicativos, para invenções da humanidade em que isso pode ser aplicado. Por exemplo, na criação dos autômatas do século XVIII, que foram desenvolvidos como brinquedos, né, que são bonecos que fingiam jogar xadrez para a princesa da Áustria. Esses autômatas inspiraram os primeiros modelos de inteligência artificial.
é um efeito beija-flor aí, que uma invenção nasceu a partir de outra, mas é possível mapear a ligação. Tem também do Terra de Jacquard, que é uma máquina de costurar padrões em tecidos, né, que inspirou todo o sistema binário, que depois depois teve como base, né, a criação de todo o modelo de computação que a gente conhece como atualmente. Então, tem vários casos, tanto na natureza quanto nesse mundo tecnológico, né, no mundo de invenções. E, por exemplo, eu não vou entrar muito nisso aqui, que isso aqui é um pouco mais, demanda um pouquinho mais de tempo, mas um desafio para vocês aí de tentarem imaginar qual é a conexão entre um meteoro que caiu no deserto do Saara 26 milhões de anos atrás e a vacina da Covid que você ou alguém que você ama, alguém que você conhece, tomou alguns dias atrás. Existe uma relação, é possível mapear essa relação através do efeito beija-flor, e é bem interessante, a gente pode conversar sobre isso depois. Bom, para exemplificar a influência do efeito beija-flor na humanidade, né, nas invenções que aconteceram ao longo da humanidade, eu trouxe aqui a criação do ar-condicionado, né, a invenção do ar-condicionado, que, por exemplo, ele nasceu da indústria da prensa, da indústria de impressão, e posteriormente teve impacto em todo o colégio eleitoral americano. E como que o ar-condicionado entra a partir disso tudo? Bom, eu coloquei só um diagramazinho aqui para eu lembrar direitinho a sequência dos casos, mas enfim, começou primeiro com os Tudors. Os Tudors, eles comercializavam gelo, né? Os blocos de gelo levavam gelo a vários países diferentes, e levavam gelo nos Estados Unidos também, principalmente em Chicago. Isso, até alguns anos atrás, isso era bem comum lá. Por exemplo, eu lembro nos desenhos que eu assistia, não sei vocês, se vocês lembrarem também, coloquem aí no chat, desenho do Tom e Jerry, no desenho do Pernalonga, que sempre tinha alguém entregando na porta um blocão de gelo para as pessoas, assim. Isso começou com os Tudors, lá atrás, assim. E esse gelo que os Tudors, né, comercializavam e tudo mais, eles foram usados para transportar alimentos, né, porque antigamente não era possível você transportar alimentos uma distância longa, não era possível você colocar carne ou alguma outra coisa em um vagão de trem para levar para outras distâncias. E esse gelo foi utilizado para criar vagões frigoríficos, onde colocavam uma camada de carne, uma camada de gelo, uma camada de carne, uma camada de gelo, e aí foi possível você levar alimento, né, você levar proteínas para outras partes dos Estados Unidos, o que acarretou numa descentralização da população ali de Chicago. Inclusive, que essa população tinha que ficar perto, né, de onde eram produzidos esses alimentos. Inclusive, essa é uma das explicações do sucesso de Chicago naquela época. Só que começaram a aparecer máquinas de produzir gelo, né? Os Tudors, eles traíam gelo de um lago, moldavam esse gelo, colocavam no navio e entregavam. E com o advento da tecnologia, né, o estudo das pessoas, a alta demanda por gelo, começaram a aparecer as primeiras máquinas de produzir gelo e, consequentemente, as máquinas de resfriamento. No início, elas não tiveram muito boa aceitação, principalmente por causa dos Tudors, que tentavam boicotar essas máquinas de gelo, que diziam que o gelo produzido por elas era infectado, que causava doenças e tudo mais. Inclusive, isso acontece até nos dias de hoje. Por exemplo, quando foram lançados os primeiros computadores com interface gráfica, o mercado, né, vigente daquela época falavam que não passariam de apenas brinquedos, que estavam cobrando muito caro para produtos que iam ser só brinquedos para criança. E hoje em dia, todo mundo está me vendo aqui por um desses brinquedos que diziam daquela época, né? Mas enfim, voltando aqui para o gelo. Essas máquinas, por causa da influência dos Tudors, foram proibidas, porém as pessoas precisavam tanto que eles começaram a traficar essas máquinas de gelo na época, assim, e eles não conseguiram conter isso, né? Então a pesquisa, né, a tecnologia de resfriamento foi aumentando cada vez mais e assim nasceram as máquinas de resfriamento também, junto com as máquinas de produção de gelo.
Só que essas máquinas eram enormes, né? A tecnologia daquela época não permitia a portabilidade que a gente tem hoje de ter uma geladeira em casa, de ter um ar-condicionado, enfim. Naquela época nem existiam essas máquinas. Mas essas máquinas de resfriamento eram enormes. Tem, por exemplo, em Nova York, no bairro que chama Tribeca, era essencialmente um resfriador. Esse bairro hoje em dia é lar dos lofts mais caros do mundo, assim, mas um bairro inteiro, antigamente, era um resfriador. Essas máquinas eram gigantescas. E a tecnologia foi avançando, né? Foi melhorando as máquinas, foi portabilizando e tudo mais. E em 1902, se eu não me engano, depois do advento da prensa lá, né, na máquina de Gutenberg, no Brooklyn, uma empresa de impressão contratou um jovem chamado Carey Willis Carrier, para resolver o seguinte problema deles. Eles eram uma empresa de impressão e eles armazenavam a tinta que eles usavam nessa máquina, nessa prensa, em uma sala. Porém, durante o verão, nos períodos onde a umidade é bem maior, a umidade provocava mancha nessas tintas que ficavam armazenadas lá, e o que provocava diferença na tonalidade da impressão. Então, contrataram esse engenheiro, ele tinha 25 anos na época, para construir um sistema que removesse umidade, tanto da sala de armazenamento das tintas, quanto na sala onde ficava a prensa. Ele construiu essa máquina, né, ele fez essa solução, porém essa máquina não só removeu a umidade do local, como também reduziu a temperatura. E durante as manutenções que ele teve que fazer depois, né, as visitas, ele viu que as pessoas só ficavam nessa sala. As pessoas que trabalhavam nessa empresa de impressão só ficavam no lugar onde tinha o sistema de remover a umidade do ar deles. E conversando com essas pessoas, ele viu que era um ambiente bem mais agradável do que os demais, principalmente no verão, onde essa máquina era ligada, né? E ele notou um mercado muito potencial aí. E aí ele decidiu investir, né, pesquisar, construir sistemas de resfriamento, primeiramente de setores comerciais, né, porque ainda eram muito, muito grandes, e depois até evoluir mais para o sistema de resfriamento portátil. E aí, alguns anos depois, ele conseguiu construir um sistema de resfriamento que era basicamente do tamanho da cabine de um caminhão, para ser utilizado em edifícios comerciais, como cinemas, lojas, etc. Mas ele precisava vender isso para alguém. Inicialmente, ele foi até um cinema que chamava Rivoli, que o dono era o Zukor, que era da equipe da Paramount Pictures, que futuramente vinha a ser o principal nome da Paramount Pictures depois. Mas, enfim, esse cara tinha um cinema, e o Carrier foi até ele para instalar, para testar esse sistema de refrigeração de ar central. Porque imagine só, naquela época não tinha ar-condicionado, imagine os cinemas, os teatros no verão, com centenas de pessoas ali, era praticamente impossível, né? A renda desses lugares diminuía muito durante esse período. Então eles instalaram esse sistema lá e foi o maior sucesso, assim. Tanto na parte de renda, as pessoas gostaram muito e tudo mais, e o Carrier começou a vender. Só que ainda era limitado para setores comerciais, assim, e ele foi estudando mais para trazer um aparelho que fosse possível você produzir, você inserir no mercado doméstico. E ele conseguiu produzir os primeiros ar-condicionados, tinha um custo de $700 naquela época, assim, mas em 1939, durante a Feira Mundial, ele apresentou o primeiro ar-condicionado doméstico. Não teve muitas vendas de início, né, porque foi na época da Segunda Guerra Mundial, mas no final dos anos 40 ali, foi um sucesso, era o produto que mais se vendia, né, durante a época. Isso acarretou uma migração de pessoas. Por quê? Porque você tem nos Estados Unidos, você tem ali o Cinturão do Sol, né, que são os estados que ficam mais ao sul, onde o clima é praticamente desértico e pouquíssimas pessoas moravam ali.
Agora, assim, o custo de vida era bem barato naquela época por causa do clima. E agora você tinha uma oportunidade de morar lá em um lugar relativamente barato, né, com um ar-condicionado, onde você pudesse suportar esse clima. Isso acarretou uma migração principalmente de pessoas mais velhas, de pessoas aposentadas, né, para o Cinturão do Sol, para os estados do Sul. E foram muitas, muitas pessoas. Só na Flórida, durante o período de distribuição dos ar-condicionados, a população saltou de 1 milhão para 10 milhões de pessoas. Isso é muita, muita coisa. E como essas pessoas que vinham para o Cinturão do Sol eram mais velhas, aposentadas, né, eram de pensamento mais republicano, mais conservador, isso acabou moldando a Flórida, o Cinturão do Sol, que era naquela época democrata. E porque, como aumentou a população de maneira muito grande, como diz o tio do Homem-Aranha, grandes mudanças demográficas geram grandes mudanças no colégio eleitoral também. Não foi bem isso, mas ele disse um monte de coisa. E isso acarretou que, por exemplo, a Flórida, naquela época, ganhou 29 votos no colégio eleitoral, enquanto o Cinturão Industrial perdeu 31. E isso mudou o sistema eleitoral americano, e que, por exemplo, desde aquela época até a criação do ar-condicionado, o Cinturão do Sol tinham conseguido eleger apenas 2 presidentes e vice-presidentes, né? Porque eram bem menos influentes, tinham bem menos votos. Depois dessa época, todas as chapas vencedoras contavam com pelo menos um ou 2 candidatos do Cinturão do Sol. Isso foi quebrado recentemente com a eleição do Barack Obama e do Joe Biden, mas até então todos os candidatos vinham de lá. E esse é o exemplo de como a criação do ar-condicionado, né, como que isso teve impacto em todo um processo que não tinha nada a ver lá no início. Nasceu com a solução de um sistema que retirasse a umidade do ar, e olha só os efeitos que foi acarretando na frente. Isso é muito importante a gente mapear também na hora de desenvolver um produto. Enfim, vamos entrar aqui agora na parte de desenvolvimento de produto, né? Já fizemos essa análise aí do mapeamento de estágios do desenvolvimento de produto, e vamos entrar aqui no Lean Product. O que é o Lean Product? O Lean Product é uma maneira mais inteligente e mais eficiente de se desenvolver um produto. Né, ele é baseado aqui nos pilares, por exemplo, no conceito de necessidade. Necessidade é um mercado definido por um conjunto de necessidades de clientes relacionados entre si. Então, no Lean Product, durante o desenvolvimento de produtos, você está fazendo com base no Lean Product, é muito, muito importante você conhecer todo o mercado em que você vai inserir o seu produto, em que você quer aplicar a sua solução, seu serviço. Também é baseado no conceito de inovação, que o mercado não fica diretamente comprometido com algum tipo de solução específica. Você vê que já existe um aplicativo, que já existe uma ideia para solucionar, né, alguma ideia que você teve no mercado, né, depois de você pesquisar, mas que você percebe depois que esse produto pode ser otimizado, e você pode lançar o seu produto com essa otimização, porque o mercado não está comprometido com aquela solução que já existe. E quando você analisa, quando você vai desenvolver o seu produto, você tem que analisar bastante o espaço do problema e o espaço da solução. O que é isso? O espaço do problema é formado pelas necessidades, né? O problema, o empecilho, o desejo, o serviço. E o espaço da solução está todo o produto ou representação do produto ou serviço, né? Seja o projeto, o design, o protótipo, que irá ser utilizado diretamente para o consumidor. Geralmente, todas as ideias nascem nesse espaço da solução. Ele fala assim, eu vou criar um aplicativo que resolva isso, eu vou criar um sistema, uma máquina que resolva isso. Mas é muito importante você voltar para o espaço do problema para criar, de fato, a solução do seu produto, e depois você passar para o espaço da solução. Eu vou dar um exemplo de um caso aqui da caneta espacial, onde esse espaço do problema, esse espaço de análise do problema não teve o seu tempo respeitado e foi passado precocemente para o espaço da solução, o que acarreta prejuízo, o que acarreta com produtos não muito bons. Mas, enfim, durante a corrida espacial, né, tinha aquela briga entre Estados Unidos e Rússia para lançar os primeiros homens ao espaço. E a NASA percebeu que os astronautas precisavam registrar coisas no espaço.
e viram que a caneta não funcionava em gravidade zero, porque a caneta, né, ela precisa de tinta, ela precisa de gravidade para a tinta fluir. E essas canetas não funcionariam no espaço. Então, eles chegaram no seguinte problema. Essa foi a conclusão do espaço do problema deles. A gente precisa de uma caneta que funcione no espaço. A partir daí, já foram para o espaço da solução. Contactaram a Fisher Pen, que na época era fornecedora da NASA, para desenvolver uma caneta que funcionasse em gravidade zero. A Fisher Pen gastou mais de $1 milhão em projeto para desenvolver essa caneta, e eles apresentaram essa caneta pouco tempo depois, porque, não sei se vocês lembram, mas na época da corrida espacial, qualquer avanço, qualquer passo, assim, já era noticiado, já ia para os jornais, assim, porque é uma corrida de fato, é corrida baseada nisso. E aí eles anunciaram a criação dessa caneta. E logo depois que eles anunciaram, a Rússia respondeu falando que eles também já tinham solucionado o problema de registro no espaço e que o problema deles, eles resolveram com um simples lápis. E a gente vê que não respeitar o espaço do problema faz com que você perca ideias, perca análises mais ricas, assim, que eles saíram no espaço do problema com a seguinte questão: a gente precisa de uma caneta que funcione no espaço, mas se eles analisassem bem a situação, se eles analisassem bem o problema, eles perceberiam que eles simplesmente precisavam de algo que escreva no espaço, e não necessariamente uma caneta. Isso foi resolvido com um lápis. Então, olha o que poderia ter sido economizado de dinheiro, de recursos e tudo mais. O Lean Product, ele é regido por, assim, nessa análise do espaço do problema e da solução, ele é regido por todas essas etapas aqui da pirâmide de Product Market Fit. Você tem, por exemplo, o Mark Anderson, no livro The Only Thing That Matters, que define o Product Market Fit como você estar em um bom mercado, com um bom produto, e que esse produto seja significativo para o consumidor. Você passar o seu produto por todas essas etapas da pirâmide Product Market Fit torna o seu produto muito mais efetivo e otimizado para o consumidor. Você tem aqui na etapa de mercado, de análise de mercado, para analisar o consumidor-alvo e as necessidades que não são atendidas atualmente no mercado. E você tem aqui da análise do seu produto, que é a proposta de valor do seu produto, as funcionalidades que o seu produto vai ter, a usabilidade que o seu produto vai ter em relação aos consumidores. E a etapa mais importante, eu quero que vocês tenham bem isso em mente aqui, uns casos que a gente vai analisar aqui no futuro, a etapa de teste com consumidores, porque atualmente é o consumidor que fala, o consumidor é a fonte de influência mais forte de otimização do seu produto, ou até mesmo de criação de novos produtos. A gente tem diversas empresas em que o setor de criação, né, de inovação de novos produtos, ele é totalmente abastecido por pessoas de fora da empresa, né, por consumidores que dão feedbacks e tudo mais. E, enfim, onde que a gente entra com o Lean Marketing em tudo isso? A gente já passou por essa criação do produto, da análise de mercado, do desenvolvimento do nosso serviço, do nosso produto, mas a gente precisa inserir esse produto no mercado. E isso é extremamente importante o marketing, porque seu produto pode ser o melhor produto que seja, assim, se não tiver um marketing bom, se o marketing não representar de fato os valores do seu produto não vai ter o desempenho que você espera. Bom, o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, escreveu em 1998 essa frase, mas eu acho que essa frase é muito mais forte hoje em dia do que naquela época, que o marketing é um processo baseado na criação e oferta de produtos por alguém, que possam ou gerem valor para saciar as demandas de outras pessoas. Bom, nesse caso, a criação e oferta, né? Porque na hora que você cria um produto, você tem que pensar também como esse produto vai chegar aos consumidores, né? Os valores que esse produto preza. Quando na hora de você escolher uma base de maquiagem, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas pesquisam, verificam se essa base é de origem vegânica, teve todo um método de produção vegana e tudo mais. Então, como esse produto vai chegar aos consumidores também é uma análise muito importante na hora de desenvolver o seu produto. E mais importante, pegar feedback, analisar os impactos que esse produto vai ter na sociedade,
com base lá no efeito beija-flor que a gente conversou. Ver o impacto que esse produto está causando, ver as necessidades que esse produto está causando, ver outros fatores que esse produto está gerando no mercado. O Lean Marketing ele é definido como a criação e oferta de produtos que possuem e ou gerem valor de maneira igualitária e inclusiva. Como eu falei, o Lean Marketing é uma nova maneira de construir marketing mais eficiente, mais inteligente. E atualmente não era assim até alguns anos atrás, até os anos 80, anos 90. O marketing era bem mais verticalizado. Eu vou dar exemplos disso aqui, mas enfim, hoje em dia o marketing é muito voltado mais para uma maneira igualitária, inclusiva. E isso tem muito em função da evolução da propaganda. Tem no blog Where is Everyone, de Thomas Biddle, que ele apresenta esse gráfico das plataformas de difusão de informação mais impactantes dos últimos 200 anos. Você tem aqui o mercado local, né, no início de 1800, onde, por exemplo, você comprava um vestido com uma modista e ia até um evento. Aí, nesse evento, as pessoas viam o vestido e gostavam muito, perguntavam, onde você fez, com quem você fez esse vestido? E as pessoas falavam, eu fiz com a modista tal. Então, esse era o marketing da época. Hoje em dia ainda existe e tal, mas esse era o principal, a única fonte de marketing da época. E logo depois, com o advento da prensa ali, de Gutenberg, né, ficou mais famoso os jornais, revistas e também o rádio. E nesse caso era muito fácil as empresas enganarem, né, as empresas persuadirem os consumidores com a propaganda dos produtos, porque eles poderiam falar que adquirem nosso produto, as pessoas mais inteligentes adquirem consomem esse produto ao invés do produto da concorrência, esse produto vai revolucionar a sua vida, esse produto é o avanço da tecnologia, né, esse produto é o futuro. E você só tinha como fonte de informação aquela voz, ou então aquele trecho escrito. E as pessoas acreditavam nisso. Isso evoluiu o marketing para um sentido muito mais verticalizado, né, num sentido de marca e exclusividade, em que adquirir o produto era uma decisão inteligente e seria um diferencial em relação aos demais. Não sei se vocês lembram, quem viveu aí na década de 80, 90, mas a propaganda na televisão nessa época era selvagem, cara. Era muito mais, era bem agressiva, bem apelativa, assim. E levava muito em base esses conceitos, a marca, a exclusividade, o autoconceito. Por exemplo, as pessoas adquiriam produtos que elas vissem que tinha atributos que elas enxergavam nelas mesmas. Por exemplo, adquira esse relógio, todos os homens, as pessoas, as mulheres de sucesso usam esse relógio, e se você quiser ter sucesso na vida também, você tem que usar esse relógio. Então esse era o intuito de exclusividade, de você usando isso, você tendo esse produto, você vai se diferenciar dos demais, você vai ser uma pessoa mais exclusiva. Isso ainda acontece atualmente, porém com muito menos força, basicamente no contexto de Hypebeast, em que marcas como a Supreme, associada com a Louis Vuitton, por exemplo, lançam produtos normais, que não tem nada de diferencial, como malas, só que com valores exorbitantes, assim, as pessoas compram esses produtos, né, e consomem esses produtos para demonstrar que conseguiram consumir aqueles produtos. Por exemplo, uma mala da Supreme custa coisa de 60 mil libras, e a mala não tem nada demais, assim. Então, hoje em dia, isso não funciona bem, assim, não funciona do jeito que funcionava antes, não dessa maneira verticalizada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho, durante os anos 90, né, quando eu era criança, tinha propaganda da televisão, eu lembro até hoje de uma tesoura, a tesoura do Mickey, e a propaganda consistia basicamente em uma criança durante 40 segundos apontando a tesoura para a câmera, falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, era muito, muito irritante, mas ao mesmo tempo eu queria muito aquela tesoura. Porque eles mostravam isso, assim, a própria frase eu tenho, você não tem, é característica do marketing verticalizado. Isso mudou muito nos dias atuais. A gente migrou para um marketing horizontal. Ainda bem, é um marketing que preza por esses seguintes valores: a descentralização do poder, em que o poder econômico e influenciador resiste em grupos sociais e comunidades. A OCDE divulgou um estudo recente em que
até 2030, 60% do PIB mundial vai estar concentrado em países em desenvolvimento. Então, quando você desenvolve o produto, ou o serviço, e que você quer lançar ele no mercado, você tem que saber o impacto que esse produto, né, como esse produto vai chegar até essas pessoas, como essas pessoas vão utilizar esse produto. E otimizando esse processo de marketing, o impacto desse produto pode ser muito mais eficiente do que se você simplesmente lançar e não pensar nesses setores. Você tem aqui a influência dos círculos sociais, né, que é a fonte de influência mais poderosa, composta de usuários, especialistas, pessoas de confiança. Isso a gente consegue ver, assim, por exemplo, até uns anos atrás era muito comum você precisar de comprar um aparelho de som ou uma televisão e simplesmente ir no shopping ou ir numa loja na Casas Bahia, ver o produto lá e comprar. Hoje em dia é muito difícil você fazer isso. Você não compra nada, basicamente nada, sem pesquisar antes. Você não compra um celular sem pesquisar o que os usuários estão falando daquele celular, o custo-benefício, né, daquele celular. Você não compra nada cosmético sem ver o que as pessoas que utilizaram aquilo estão falando sobre aquele produto, né? Isso é o tamanho da influência dos círculos sociais hoje em dia. Você tem também a inclusão social no mercado, que ser inclusivo no mercado representa respeitar as diferenças, né? E quanto maior a diversidade de consumidores que seu produto ou serviço tiver, mais rica vai ser aquele estágio 6, né, de testes com consumidores, porque mais otimizado o seu produto vai ser para chegar em uma quantidade de consumidores muito maior. Você tem também a adaptação do marketing infantil, né, que é respeitar os modelos pedagógicos de marketing direcionados à criança. Hoje em dia ainda tem propagandas, coisas mais apelativas, assim, mas reduziu bastante. Antigamente era bem mais apelativo. E você tem também o pilar de igualdade e representatividade. Quanto maior a diversidade de consumidores, mais forte é a identificação com o cliente. E aqui você constrói, né, as pessoas, os advogados da marca, né, você constrói a relação entre empresa e cliente. E vocês conseguem pensar aí qual empresa, né, qual atualmente que tem mais forte essa relação entre empresa e cliente, mais tem advogados da marca? Vou tomar uma água aqui, se vocês lembrarem, coloca aí no chat, por favor. Bom, muitos poderiam pensar que seria a Apple, coisas do tipo, de construir advogados da marca, mas você não vai ver pessoas de 40 anos chorando no próximo lançamento do novo iPhone. Mas lança o filme dos 101 Dálmatas ou coisas do tipo, assim, para vocês verem. Eu mesmo estava no lançamento do novo Rei Leão, assim, chorei horrores, mas a Disney, eu vou trazer um caso aqui bem legal, é especialista nisso, é especialista na hora de construir a relação entre marca e consumidor a partir dos produtos e serviços que eles oferecem. E aumentar, e não só construir, mas manter essa relação ao longo dos anos. Eu vou trazer um caso bem interessante, onde eles analisaram o mercado, né, eles analisaram o impacto que os produtos tinham no mercado, identificaram lembrando do efeito beija-flor, identificaram um efeito colateral que não tinha relacionamento com os produtos em que eles lançaram, mas identificaram esse produto, esse efeito colateral, e usaram isso para aumentar essa conexão com o consumidor, que é o exemplo por exemplo, a Unicef, alguns anos atrás, divulgou em um relatório que mais de 30% das crianças, naquela época, das crianças americanas, tinham o problema da obesidade infantil. E a Disney não era diretamente relacionada a esse problema, mas o principal causador desse problema, apontado no relatório, era um franqueado, um sócio da Disney, que era uma rede de fast food. Vendo isso, a Disney tem um setor que chama DCP, Disney Consumer Products, que cuida da produção e do gerenciamento de itens de consumo. Junto com a FDA, que é a Foods and Drugs Administration, que é o órgão que fiscaliza e analisa, né, os alimentos, os itens de consumo dos Estados Unidos, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil. A DCP, junto com a FDA, divulgaram uma série de diretrizes de nutrição.
em que se você tivesse algum relacionamento com a marca, né, ou algum produto Disney, você de consumo, você deveria seguir essas diretrizes de nutrição. Se você não conseguisse seguir essas diretrizes, o seu contrato ia ser automaticamente cancelado. E na época essa empresa não conseguiu, né, essa rede de fast food não conseguiu seguir essas diretrizes, né, eles não mudariam produtos dele e o contrato foi imediatamente cancelado. Esse é o motivo, por exemplo, de você não ver produtos Disney atualmente no McLanche Feliz ou em outros fast food por aí. Essas diretrizes tiveram um impacto tão forte no mercado que empresas que não tinham nada a ver com a Disney, que não tinham contrato nenhum, que não tinham relacionamento com os produtos dos personagens Disney, começaram a utilizar essas diretrizes. Você tem, por exemplo, a Imagination Farms, que focou toda a produção com base nessas diretrizes. Você tem a Kroger. A Kroger, ela é uma das principais redes de supermercado da América do Norte. E todos os produtos, se você quisesse ter um produto seu em alguma prateleira de um supermercado da Kroger, ele tinha que seguir essas diretrizes. Posteriormente, a OMS adotou essas diretrizes como parte da solução global contra a obesidade infantil, essas diretrizes criadas pela Disney. E veja que eles não tinham relacionamento inicial com esse problema, mas olha como que eles constroem a relação com o consumidor, né? Analisando o mercado. Falando um pouquinho sobre diversidade de consumidores também, que é um pilar muito importante na parte do Lean Marketing, você ter uma base de consumidores bem diversa facilita muito mais, como a gente já conversou aqui, lá nos conceitos do Lean Marketing e no efeito Beija-Flor, e no Lean Product, melhora muito mais o feedback dos clientes. Você tem muitas novas ideias, você tem uma fonte muito mais rica de reabastecimento do feedback da pirâmide lá do Market Fit, do Lean Product. Essa pirâmide já foi apresentada, eu esqueci de falar, mas pelo Dan Olsen no livro Lean Product Playbook. Inclusive, muito bom, muito boa leitura. E é muito importante você adaptar os seus produtos e os seus serviços aos consumidores e a uma diversidade, e respeitar, né, a diversidade dos consumidores que existem no mercado onde você vai inserir esse produto. Eu vou dar 2 exemplos aqui, um do Beauty Talk, que é a fonte de inovação da empresa, é basicamente única e exclusivamente dos consumidores. E, para concluir, né, o exemplo de um modelo de serviço atualmente que concatenou todos esses conceitos que a gente viu até aqui. Só tomar uma água aqui rapidinho. O Beauty Talk, não sei se alguns de vocês conhecem, mas é uma plataforma criada pela Sephora. A Sephora é uma loja, né, uma empresa que cria e revende cosméticos, né, de diversas marcas, como Chanel, Dior, Saint Laurent, tudo mais. Mas eles criaram, a Sephora aqui no Brasil, ela não tem uma ação tão grande igual ela tem nos outros países, mas a ação dela na Ásia, na Europa, na América do Norte é gigantesca. E muitas pessoas utilizam essa plataforma do Beauty Talk. Notando que a Sephora, né, percebendo que as pessoas estavam consumindo os produtos com base nos círculos sociais, com base na opinião de outros usuários, na avaliação de outros usuários que já tinham utilizado, né, os produtos, criou essa plataforma para que as pessoas compartilhassem experiências sobre produtos ali dentro, que não só compartilhassem experiências, mas que colocassem também coisas que os produtos, situações, né, características que os produtos atuais no mercado não atendem, coisas do tipo. Isso foi a principal fonte de criação e também de venda, posteriormente, eles adotaram dos produtos que existem, que são disponibilizados atualmente pela Sephora. Se lá no blog eles veem que as pessoas estão falando muito de um produto em que esse produto ainda não faz parte dos fornecedores da Sephora, eles procuram esse fornecedor para ter esse produto na plataforma deles, e se um produto também não é bem avaliado e tal, se um produto carece, se um produto necessita de melhorias, de otimizações, esse feedback, né, é levado até essas empresas para que as empresas melhorem esses produtos. Então é muito legal esse caso aqui do Beauty. Isso foi tão impactante que na época a P&G, né, a Procter & Gamble, migrou todo o seu setor de inovação para que
todo o seu setor de inovação tem a participação externa, tem a participação dos consumidores, com uma plataforma parecida com a BeautyTalk, né, mas é um pouco mais abstrata, e atualmente o setor de inovação da P&G é todo direcionado à opinião dos clientes, dos consumidores. Isso deu tão certo que a Unilever, que é a principal concorrente da P&G, adotou um sistema bem parecido, praticamente igual que o da P&G. Não com toda a porcentagem de participação externa que a P&G tem, mas que grande parte vem cada vez mais aumentando. O setor de inovação da empresa é sempre direcionado à opinião dos consumidores. E para concluir, para concatenar todos os casos que a gente já falou aqui, começando a falar lá na frente do efeito Beija-Flor, do Lean Product, né, de analisar o mercado, o produto, na hora de desenvolver o produto que você vai inserir no mercado, na hora de inserir o mercado, a parte do Lean Marketing. Eu trouxe aqui o caso do Patients Beyond Borders. Começou como empresa, hoje é um modelo de serviço. Por exemplo, você tinha a empresa Patients Beyond Borders, hoje em dia, que nasceu como uma agência de turismo. Hoje em dia é um modelo de serviço, você tem várias agências de turismo que não tinham nada a ver com a Patients Beyond Borders, oferecendo o serviço Patients Beyond Borders. Então isso foi tão forte que virou modelo de serviço. O que era a Patients Beyond Borders? Alguns anos atrás, um grupo de pessoas decidiu criar uma nova agência de turismo e, para se diferenciar no mercado, queriam ter um item a mais, né, que seria a oferta a possibilidade de você fazer procedimentos médicos durante a viagem. E nasceu simplesmente como uma agência de turismo, mas que foi tendo muito sucesso, assim, por causa desse diferencial. E eles perceberam que as pessoas utilizavam essa oportunidade, né, de fazer um tratamento médico com um determinado padrão. Eles perceberam que alguns países, né, turísticos escolhidos pelos viajantes, e também para se fazer esses tratamentos médicos, as pessoas optavam, né, os consumidores optavam por esses países que fossem referências nesses tratamentos médicos. A gente tinha na época a Costa Rica, que era referência em tratamento dentário, né, então as pessoas escolhiam viajar para Costa Rica, e as pessoas que escolhiam viajar para Costa Rica optavam geralmente por fazer um tratamento dentário, diante de todos os tratamentos disponíveis, né, porque a Costa Rica é referência em tratamento dentário. A Malásia em tratamento cardíaco, a Malásia foi um dos pontos chaves para o sucesso atual da Patients Beyond Borders, eu vou falar daqui a pouco por quê. O Brasil, na parte de cirurgias estéticas, né, as pessoas escolhiam o Brasil como destino e optavam por fazer cirurgias estéticas aqui. É meio estranho, né, a gente pensar, mas dava muito certo sei lá, de você estar planejando uma viagem e falar assim, aqui, eu quero um passeio para esse parque ecológico e adicione uma rinoplastia para mim também. E atualmente é muito comum o destino para a Turquia, onde é muito popular hoje os tratamentos capilares, né? A Patients Beyond Borders também oferece isso. Não a Patients Beyond Borders, mas as empresas que oferecem esse serviço. E o que eles fizeram para se tornar esse modelo de serviço tão famoso e tão utilizado pelos consumidores? Eles atuavam em vários países, né? Eles cresceram tanto que conseguiram expandir para vários países diferentes e notaram, né, analisando, com base lá no efeito Beija-Flor, analisando os impactos que o modelo de serviço deles tiveram, também com o Lean Product, né, de moldar o serviço com base no feedback dos consumidores, e também no marketing, de você ver um comportamento, né, um comportamento comum entre um determinado nicho de consumidores e moldar o seu marketing para explorar esse comportamento comum, para aumentar a conversão de leads em consumidores. Eles começaram a analisar os países, né, ou grupos de usuários, o que eles utilizavam mais do serviço deles. E identificaram que, por exemplo, nos Emirados Árabes, na China, as pessoas utilizavam mais o diferencial do serviço por causa do preço. Porque era mais barato você viajar para Costa Rica, por exemplo, para fazer um tratamento dentário, do que simplesmente fazer um tratamento dentário no país deles. Os clientes da Jordânia, por exemplo, eles optavam pelo serviço para buscar tratamentos que não existiam, né, na Jordânia. Eles tinham uma limitação de tratamentos oferecidos e a Patients Beyond Borders trouxe esses serviços, né, com as viagens e tudo mais.
e os consumidores da Jordânia optavam por escolher a Patients Beyond Borders por causa desses serviços, né, para acessar tratamentos médicos que não tinha naquela época. E a Índia. A Índia foi a chave para Patients Beyond Borders estourar no mundo inteiro e passar de empresa para modelo de serviço. Porque o que acontecia? O modelo de empresa da Índia, né, ele é muito afetado pela situação de saúde dos CEOs, das pessoas que estão em alta escala na empresa. E, por exemplo, quando um CEO é visto, então quando uma pessoa em uma alta posição na empresa é visto indo ao médico, né, indo fazer um tratamento médico, isso abala as ações das empresas, isso abala o valor de mercado da empresa, isso torna no mínimo instável e, assim, posteriormente isso faz com que a empresa perca valor. Você vê que uma pessoa em uma posição alta da empresa está indo fazer um tratamento médico mais grave, não necessariamente um tratamento médico de alguma coisa grave, a pessoa está só indo ao médico, mas a especulação, vocês sabem como é, né? E isso vem do modelo de serviço da Índia, o modelo de trabalho que eles exercem lá. Então, as pessoas, né, as empresas da Índia passaram a adotar a Patients Beyond Borders por causa do sigilo, porque as pessoas faziam os tratamentos médicos mascarados de viagens, né? Você tinha ali os diretores, os CEOs e todo mundo em um alto escalão na empresa. Por exemplo, vamos fazer uma viagem para a Malásia, mas que na verdade estava fazendo um tratamento cardíaco, alguma coisa lá, por causa do sigilo. Isso não afetava os negócios, como se eles fizessem um tratamento na Índia em si, por exemplo. E isso fez com que países do mundo todo escolhessem a Patients Beyond Borders, escolhessem esse modelo de serviço para ter essa finalidade também. E como eu falei, o mercado não é comprometido só com uma solução. Então, por isso que virou um modelo de serviço de outras empresas. Eles viram que dava certo, viram que foi mapeado e passaram a oferecer a partir deles. Então, é muito legal a gente ver como que uma empresa de turismo, uma agência de turismo, como que ela desenvolveu o produto, ela analisou o comportamento dos consumidores que utilizavam esse produto, ela explorou esse comportamento tanto para melhorar o desenvolvimento do produto dela, quanto para o marketing, né, para chegar com otimizar esse marketing para ter um maior impacto nos consumidores. Isso teve um impacto na efetividade tão grande que posteriormente virou um modelo de negócio utilizado no mundo todo. E é bem legal a análise desse caso, assim. E é isso, pessoal. Queria agradecer, né, tá quase estourando o tempo aqui, mas queria agradecer a participação de cada um, a vocês que disponibilizaram um tempinho, né, do dia de trabalho de vocês para vir aqui assistir. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sintam-se à vontade para me procurar, né, tem o meu LinkedIn aí no meu perfil, para me procurar, para resolver questões, para pegar indicações de leitura do tema e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado também ao Kleber por ter me acompanhado aqui.